passamos dessa ampliação até 2030 e podemos chegar a 30 milhões de metros cúbicos de importação da Argentina, nós temos 4 outras rotas sendo discutidas. Uma passa pelo Chaco Paraguaio, já chegando no centro de consumo, que é o Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que o nosso centro de produção agrícola está além do que nós temos no resto do Brasil, mas principalmente no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. O ministro Fábio vai poder falar isso com mais propriedade. Mas temos a rota da Argentina até Porto Alegre, tem uma rota pelo Uruguai e temos também a oportunidade, já discutida pela Panamérica, que demonstra disponibilidade de construir uma estação de GNL na Argentina, o que poderia vir também de forma marítima, já que nós temos várias estações de regasificação no Brasil. Então, hoje foi um passo importante e muito além de objetivamente, pragmaticamente, um passo que já traz resultados efetivos para o Brasil, um passo principalmente para o planejamento energético, para a integração energética da América do Sul, que é algo que o presidente Lula trabalhou tanto nos seus 2 primeiros mandatos e que agora, nesses 2 anos, a gente tem a oportunidade de estar intensificando. Nosso grande objetivo é, respeitando as regras de mercado, buscar cada vez mais preços competitivos nos combustíveis, na energia e a ampliação, a forma da gente buscar isso de forma segura e, evidentemente, aumentando a oferta, que é o que nós fizemos hoje com a assinatura com o ministro Caputo, que é o ministro da Economia responsável por essa área, que nos agradeceu de forma contundente o espírito republicano do Brasil, de, independente das questões políticas, colocar acima de tudo a dos nossos co-irmãos da América do Sul, a importância da segurança energética e da segurança de mercado, trazendo mais gás para o Brasil e criando mais oportunidades de crescimento na Argentina. Esses 30 milhões são um desejo ou é uma possibilidade? É um planejamento. Até 30, né? Até 30. Ministros, boa tarde. Meu nome é Armando, sou da Seguro Ministro. Vocês falam sobre um plano para o governo brasileiro, quanto à sustentabilidade natural, mas a Argentina ela usa técnica de fraturamento hidráulico, que, por sua vez, pode contaminar o solo. Além de ser cada por ambientalistas, ela meio que foi um pouco a lógica da presidência brasileira do G20, que é o compromisso brasileiro de preservar o meio ambiente sem agredir o meio ambiente e o intenso. Como é que vocês vão tratar isso? Eu quando me refiro a essa questão do gás natural e mesmo do petróleo, eu defino da seguinte forma, de forma muito cristalina. O que vai definir a transição energética é exatamente a defesa que o presidente Lula faz de forma tão rigorosa, e eu repito, a consciência, a fortalecimento da governança global e a consciência dos grandes líderes globais para que a gente acelere a transição energética que tem um custo para as nossas nações, tem um custo para o mundo. A mudança da matriz energética que nós fazemos no Brasil com tanta competência, não só pelas nossas potencialidades naturais, mas pelo protagonismo das políticas públicas que nós implementamos. Eu quero aqui citar o combustível do futuro. Nós protagonizamos a indústria, a nova indústria nacional, a indústria de combustível sustentável de aviação. A partir de 2027, nós vamos obrigatoriamente, quem abastecer um avião no Brasil, vai abastecer já com mistura de diesel de querosene vegetal no querosene fóssil. Nós criamos um mandato obrigatório para a composição do diesel com diesel verde. Nós fizemos, estamos criando na lei aprovada em um ano, enviada por nós ano passado, já aprovada, nós criamos a oportunidade no Conselho Nacional de Política Energética aumentar a participação do biodiesel de B15 para B25. A lei limita hoje a B15. Mr. Minister, don't speak English. Nós criamos a oportunidade de ampliar a nossa indústria do etanol, que vai muito em sinergia com o nosso agronegócio nacional, passando do limite legal de 27,5
para 35%. Nós criamos e regulamentamos, e ontem foi perguntado nas várias bilaterais, a captura, vários países querendo investir no Brasil na tecnologia de captura e estocagem de carbono, permitindo que os nossos biocombustíveis de primeira geração possam ser aceitos internacionalmente como combustíveis de captura e captura negativa, captura líquida negativa de carbono. Ou seja, o Brasil contribui com o mundo com 90% da matriz energética limpa e renovável, ainda avança mais ainda, descarboniza as áreas autointensivas de mobilidade e transporte, demonstrando o rumo que quer seguir. Agora, a questão da produção do gás, que é de transição, e a questão da produção de petróleo, eu respondo dizendo que isso não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda. Enquanto o mundo demandar petróleo e gás, alguém vai ter que fornecer, que seja para nós o mais barato, o mais próximo, para que a gente possa gerar emprego, gerar oportunidade, fazer inclusão social, que é o grande objetivo do nosso governo. Então, o gás de fraque que nós importamos, aí vem o meu discurso, vem a minha defesa também sobre que nós importamos dos Estados Unidos, fomos um dos primeiros países do mundo a importar, já há mais de 30 anos, e agora vamos importar da Argentina. E aí eu vou um passo além da sua pergunta. Se nós fizermos de forma adequada e ainda for uma necessidade do Brasil, eu ainda defendo que a gente deve ter, sim, estudos sobre a exploração de gás de fraque em qualquer parte do mundo, até que a gente faça a transição energética de forma segura. O Brasil protagoniza a transição energética, repito, quando em menos de 2 anos do governo liderado pelo presidente Lula, aprova a lei do hidrogênio verde que ele sancionou lá no Ceará, permitindo que essa nova indústria tenha todo o ambiente, segurança jurídica e regulatória para poder o Brasil dar o exemplo para o mundo. O que nós precisamos buscar, e vamos buscar através desses fóruns de discussão, e todo mundo acredita muito que essa liderança do presidente possa promover isso de forma mais rápida e séria, é a valoração dessas matrizes energéticas, porque é fundamental, imprescindível, e não há nenhum questionamento, muito pelo contrário, do nosso governo, da necessidade da transição energética. Agora, de que forma ela vai acontecer, foi aquilo que eu levei a carta com 10 princípios ao Papa Francisco. E por ele foi tão divulgada e se tornou uma referência, inclusive aprovada no G20 de Energia, lá em Foz do Iguaçu, por unanimidade. Nós tivemos aprovado desde 2021, esse documento não era aprovado nos fóruns internacionais de energia, que foi os 10 princípios, porque a transição tem que ser justa e inclusiva. Ela não pode custar mais para os países em desenvolvimento e ela não pode tirar as pessoas do emprego, da renda, da melhoria da qualidade de vida. Então, por isso a palavra transição é uma mudança da matriz. Então, o avanço que o Brasil faz, e as sinalizações, e mais do que as sinalizações, as políticas públicas que têm custo para os brasileiros, nós contratamos 61 bilhões de reais de linha de transmissão em menos de um ano, que destravaram 27 gigawatts de energia eólica, solar e de biomassa do Nordeste brasileiro, com centro de carga que ainda é o Sudeste. Eu sonho com um dia que essa energia vai ficar ali no Nordeste, produzindo hidrogênio verde, industrializando o Nordeste brasileiro, fazendo com que o Nordeste seja incluído, as pessoas do Nordeste sejam incluídas na cidadania de forma mais vigorosa e que a gente possa, no futuro mais longínquo, até exportar sustentabilidade. Porque tem países que não vão conseguir tão cedo mudar sua matriz, como a Alemanha e outros. Então vamos ter que importar sustentabilidade. E o que nós precisamos fazer, já estamos fazendo na nossa indústria, inclusive petrolífera aqui, é diminuir as nossas emissões. Por isso, paralelamente, nós lançamos programas tão rigorosos, aprovados também no CNPE, de descarbonização, e ontem nós tratamos disso com a bilateral com a Malásia, que produz FPSOs para o Brasil, inclusive para a Petrobras, mas para outras indústrias petroleiras no Brasil,
para que a gente emita cada vez menos CO2, tenha menos emissões na indústria petrolífera mundial. Ministro, ministro Pablo André, Jornal da Record. Queria mudar um pouquinho o assunto, fazer uma pergunta mais de tom político. Estamos num encontro internacional muito importante, mas sobretudo político. Esse acordo com a Argentina mostra uma capacidade. A gente tem 2 ministros aqui no centro político do Brasil que tem uma avaliação boa dentro do governo e um trabalho também bem realizado. A gente pode pegar o acordo da Argentina como um exemplo de pragmatismo e uma semente que o governo do presidente Lula, o governo federal hoje precisa plantar em direção ao centro político para uma construção para os próximos 2 anos, para a segunda metade do governo? Sem dúvida nenhuma. O presidente Lula, todos nós sabemos que ele conseguiu durante toda a sua trajetória sinalizar muito um programa desenvolvimentista com sustentabilidade e fruto social. Esse é o foco do presidente Lula. Nós não transigimos no mais restrito respeito à lei ambiental, por exemplo, mas nós entendemos que o limite é o cumprimento da lei, que nós não devemos segregar ideologicamente as necessidades de crescimento nacional, de desenvolvimento nacional, de reindustrialização do país, para poder incluir, manufaturar nossas riquezas, exportar as nossas commodities já manufaturadas, agregando valor, mas agregando principalmente inclusão através do emprego da renda. Então, essa relação e essa demonstração que fizemos hoje é uma demonstração inequívoca que, independente das posições políticas, há de se dialogar permanentemente. Nós que somos democratas, defendemos a democracia, defendemos o desenvolvimento, defendemos o diálogo permanente, não entendemos até o discurso e às vezes até não concordamos com algumas colocações que levam ao extremismo, que aí muitas vezes até perigoso, e que segrega e que traz violência, como nós tivemos a tristeza de ver lá em Brasília há poucos dias. Na verdade, a gente pergunta, é um fato isolado, é um fato, não é? Então, pouco importa. O que nós temos que evitar e recriminar são pessoas que estimulam isso de alguma forma através de um discurso extremista e separatista. Na verdade, tem culpa pelo que está acontecendo, porque fazem um discurso que estimula esse tipo de violência que não agrega a uma sociedade que nós lutamos tanto para cada vez mais ser pacífica. E, portanto, é importante esse clima e essa construção de políticas de Estado, e o presidente Lula fala isso de forma muito vigorosa. O presidente Lula deu exemplo na nossa primeira reunião ministerial, quando ele disse, olha, eu quero um tratamento para todos os governadores de Estado e para todos os prefeitos municipais, já que o país é um país extremamente municipalista, mais de 5.400 municípios, independente da coloração partidária. O ministro meu não vê qual partido que é o prefeito e o governador. Todos são tratados e todas as políticas do governo federal são feitas como políticas de Estado para poder efetivamente gerarem resultado, que é o que mais interessa à população. Ministro Fala. Eu acho que é isso, né? Boa tarde a todos, obrigado, Alexandre. Eu acho que é isso, acho que mostra um pragmatismo no aspecto de desenvolvimento regional. Acho que é importante para a Argentina, é importante para o Brasil. Nós não temos que deixar qualquer tipo de divergência ideológica, deixar de gerar oportunidades para as nossas populações. Simples assim. Boa tarde, Felipe Aurico, do lado. Já que o senhor citou a reunião com a Meloni ontem, eu queria que o senhor falasse mais um pouco da Enel, porque isso foi discutido na reunião e no comunicado da presidência falou que havia uma necessidade de melhoria no serviço. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre o que foi. Mais do que isso, eu alertei pessoalmente a nossa primeira-ministra Meloni sobre os termos e esclareci ao ministro da Economia que eu acompanhava, já que a Enel é subordinada, é uma empresa subordinada ao Ministério da Economia na Itália,
de que o nosso decreto, que moderniza os atuais contratos, para que tenha acesso a essa renovação, as empresas têm que cumprir regras objetivas. E que a Enel deixava muito a desejar na prestação de serviço. Fiz uma observação de uma constatação dos nossos técnicos no Ministério e da própria ANEEL, de que há uma centralização decisória muito grande da Enel na própria Itália, o que dificulta uma disposição mais rápida ou uma possibilidade mais séria e mais rápida de resposta em eventos como o que aconteceu em São Paulo, aconteceu mais recentemente no Rio de Janeiro. Então foi um esclarecimento de forma objetiva, eu poderia chamar assim de um cartão amarelo e vermelhando para a Enel com relação à prestação de serviço dela no Brasil. Eu precisava de usar essa franqueza com a primeira-ministra, porque é fundamental e nós não abriremos mão de qualidade na prestação de serviço das distribuidoras. Eu sempre ressaltei que a distribuição de energia é a parte mais sensível do setor elétrico. Hoje está completamente privatizado, não foi uma decisão do nosso governo, foi uma opção lá atrás. Nós temos que lidar com isso. Hoje nós somos um poder fiscalizatório e um poder regulatório sobre essas distribuidoras. Então nós temos que usar com todo vigor e rigor para exigir a qualidade de serviço. Quem se debruçar sobre o decreto vai ver que quem tiver condições de renovar os seus contratos de distribuição, independente se é a Enel ou as outras, que vencem até 2031, vão passar por regras muito mais rígidas na qualidade de serviço. Por exemplo, há o fim da possibilidade de você expurgar os eventos climáticos da média anual da qualidade de serviço. Hoje, o que aconteceu em São Paulo, por isso o TCU soltou aquele relatório, a Audio Elétrica soltou aquele relatório dizendo que, infelizmente, com tudo que está acontecendo na Enel, cumpre com as suas condições regulatórias. Por quê? Porque hoje, quando acontece um evento climático superveniente, há no contrato, que eu sempre chamei de frouxo, há um expurgo dos índices durante aquele período do evento climático. Na renovação, você já não vai ter o direito de considerar, o evento climático vai contar para a média da qualidade do DEC e do FEC na prestação de serviços das distribuidoras. Então foi conversado de forma objetiva, ela compreendeu, o ministro da Economia compreendeu, ficou de se reunir com a Enel e dar uma resposta oficial ao governo brasileiro numa questão diplomática. Mas nós temos aqui um cotidiano, que é uma questão administrativa e gerencial, que nós aplicaremos com todo rigor, o que determina e respeitando a segurança jurídica. E é muito importante que as pessoas entendam isso. Muitas vezes querem cobrar uma situação fora da segurança jurídica. Nós não podemos abrir mão da segurança jurídica por uma questão elementar. O decreto que o presidente Lula assinou, que nós elaboramos no Ministério da Energia, fez com que as distribuidoras tivessem condição de ampliar em 60 bilhões de reais os anúncios e investimentos em distribuição no Brasil. Agora, ninguém faz investimento em país que não tem segurança jurídica, que não tem estabilidade política e social. E o Brasil é exemplo disso para o mundo. Por isso que a State Grid veio aqui e ganhou 20 bilhões de reais de linha de transmissão. E já começou as obras. Por isso que o mundo investe no Brasil. Porque nós temos segurança jurídica, regulatória, estabilidade política, social. Estamos numa região que vive em paz. E isso é fundamental que continue. Mas se eu pudesse resumir em poucas palavras, nós demos um cartão amarelo e vermelhando para a Enel no Brasil. Essa concessão pode ser cassada ou não ser renovada? Depende da acumulação do cartão. Caducidade, né? A caducidade é analisada por elementos objetivos pelo Tribunal de Contas da União e pela agência reguladora. Agora, não renovada, os critérios objetivos estão colocados no decreto. Ela vai ter que cumprir integralmente com o decreto, porque isso não é uma decisão política, é uma decisão jurídica e técnica, e que é analisada dentro dos parâmetros
que nos dão tranquilidade e dá tranquilidade para o investidor trazer novos recursos para as diversas áreas do Brasil. Ministros, boa tarde. Natália Foi, do SBT. Eu queria voltar para essa questão política que o colega abordou sobre a Argentina. O senhor ontem já havia antecipado que haveria esse acordo sobre a importação de gás. O quanto que essa questão pragmática do Brasil pode favorecer, para que lá no final do encontro a gente sabe que está tendo um impasse sobre alguns pontos, para que a Argentina acabe convencida e se tenha um consenso, e mais que isso. Hoje, inclusive, a gente foi surpreendido primeiro com uma informação de que eles não assinariam, não participariam do Pacto pela Fome, e aí depois acabou aderindo sob pressão desses outros países. Quanto que esse pragmatismo brasileiro favorece uma postura de consenso? Como um gesto positivo do Brasil, um gesto pragmático de que nós, sobre temas tão relevantes que é emprego, renda, desenvolvimento econômico, com sustentabilidade, nós não levamos em consideração as questões da disputa política. E se o Brasil, e eu falo sempre, que se os nossos mercados entendessem isso, nós avançaríamos muito mais rápido. Se nós entendêssemos que terminou as eleições, são 3 anos de trabalho para poder trazer resultado e ser reavaliado conforme os resultados desse trabalho, a coisa andava muito bem. Infelizmente, o mundo anda muito extremado, mas o presidente Lula voltou no auge da sua experiência, com uma determinação que nos entusiasma a todos que estão no seu entorno, para poder voltar com a boa política. A política do diálogo, a política da construção, a política da busca incansável por resultado para a vida das pessoas, que é o que efetivamente essas pessoas lá fora esperam da gente. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro daquela sala ali, está todo mundo vivendo a sua vida naturalmente, sobrevivendo, está vivendo o seu cotidiano, e as pessoas querem da gente a melhoria no transporte, na mobilidade, custo de energia, custo de combustível, melhoria da qualidade para poder criar os seus filhos com oportunidade de emprego. Então, essas políticas públicas que só a política constrói, através do diálogo e através da busca consensual. Então, respondendo a pergunta, foi um gesto, sim, importante, é importante economicamente para o Brasil, já estava dentro do nosso planejamento energético, mas é muito simbólico, diplomaticamente, que aqui nesse fórum a gente demonstre que nós queremos dialogar com o mundo, queremos dialogar com a Argentina, com os Estados Unidos, queremos dialogar com o mundo em busca da construção de prosperidade global. E prosperidade é um caminho muito mais fácil de se alcançar a paz. Olá, boa tarde. Meu nome é Omar, de TRT, Turquia. Minha pergunta curta. O Brasil exporta petróleo para Israel, que usa para matar crianças palestinas. Quando o Brasil vai parar de exportar petróleo para Israel? Quando vai parar de exportar petróleo para Israel? O Brasil vai parar de exportar petróleo quando houver demanda. A Petrobras é uma empresa que é reconhecida no mundo como uma das empresas petroleiras mais seguras na exploração de águas profundas. Eu recebi há poucos dias atrás o ministro Puri, da Índia, nos pedindo que a Petrobras fosse estudar os blocos de exploração na Índia, que já tem na Índia, na Namíbia e na África. O discurso do petróleo, nós temos que tentar separar a questão ideológica da questão realista, não é nem da questão pragmática, é da questão realista. A França, por exemplo, é uma empresa que não tem petróleo, mas tem a quinta maior petroleira do mundo, que é a Total Energia, que explora petróleo, inclusive no Brasil. Então, o Brasil é líder da transição energética global. O Brasil continua
pagando um custo pela descarbonização, não só da sua matriz, mas nós queremos abrir mercados e temos feito isso, inclusive, fora do Brasil, para os nossos biocombustíveis, a fim de contribuir com a descarbonização das matrizes autointensivas, mas o petróleo ainda é uma fonte energética global. Quem parar de produzir petróleo para sua autossuficiência ou para exportação, ou vai ter que andar de carroça, ou vai ter que importar, e vai pagar mais caro, e vai impor um custo mais alto ao seu povo. Não é o que nós vamos fazer no Brasil. Nós vamos fazer a transição com firmeza, com determinação, com muito trabalho. Nós já apontamos por esse caminho. Não há salvação no mundo fora da nova economia, que é a economia verde. Nós queremos a agricultura de baixo carbono, a indústria de baixo carbono, a mobilidade de baixo carbono, na ótica do alicerce da sustentabilidade, mas reconhecendo a necessidade da geração de emprego e renda, da inclusão social da nossa gente. E os recursos advindos dessas outras fontes energéticas também são investimentos para saúde, educação e inclusão. E, portanto, é assim que pensa o Brasil, é assim que age o Brasil e é assim que nós damos exemplo da transição energética no mundo. Ministro Gabriel... Como não existe gás, uma das principais importâncias do nosso gás natural, além da indústria, é para a agricultura. Eu gostaria muito que o ministro Fávaro falasse um pouco da importância do que aconteceu hoje para a agricultura nacional. Ministro Gabriel, agência Estado do Estadão, aqui atrás. São duas perguntas bem objetivas sobre vaca muerta. Quando a gente conversa com o mercado, eles não acreditam em novos gasodutos, porque teria que ser investimento privado, porque a situação econômica da Argentina é ruim. Queria que o senhor comentasse isso. Então o mercado aposta muito na reversão do gasbol e só nisso. E a outra pergunta é, agora, há poucos minutos, a Petrobras divulgou os números do plano estratégico, investimento de 111 bilhões, exploração e produção 77, e só exploração 7,9, mas não falou em investimento em renováveis. Queria saber se o senhor está a par, o que o senhor achou, enfim, se pudesse falar do investimento em renováveis, gás e fertilizante. A Petrobras voltou a investir de forma vigorosa num plano de crescimento nacional em fertilizantes. Eu tive a alegria de vir com o presidente Lula no Paraná, inaugurando uma fábrica de fertilizantes, a ANSA. Nós tivemos há poucos dias agora, eu estive com o presidente Lula aqui, inaugurando a Rota 3, que estava parada há tantos anos. Na verdade, existe uma diferença muito grande. Uma economia ultraliberal e entreguista, que era do governo anterior, que estava desmontando a Petrobras para vender uma exploradora de óleo cru para entregar como entregou a Eletrobras. Existe uma outra visão do nosso governo, que nós precisamos ser autossustentáveis em gasolina, em diesel, em gás de cozinha, que nós precisamos, que isso é sinônimo de soberania nacional. E, portanto, soberania alimentar. O mundo inteiro discute isso. Como é que nós podemos ser um dos países que vai poder dizer, eu quero passar para o ministro Fávaro, o que a nossa agricultura representa e o que representa as energias para a agricultura? Eu acho que você deixou muito claro, e essa é a importância, e porque eu estou aqui, agradecer ao Alexandre, parabenizá-lo por essa construção. O Brasil hoje valoriza muito a importância da soberania nacional. Produzir alimentos é questão de soberania, é questão de paz. O Brasil que não tem. E mais um exemplo desse pragmatismo, que não tem, quando a gente fala num discurso que o Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo, está aí o exemplo. Nós estamos deixando as questões políticas, ideológicas de lado, para que a gente possa pensar com o pragmatismo na produção de alimentos, para que o Brasil continue sendo esse grande provedor de alimentos para a nossa população e a segurança de fornecimento alimentar para o mundo. E, por isso, neste período de menos de 2 anos, o Brasil, sobre a governança do presidente Lula,
já está chegando a quase 300 novos mercados abertos para a agropecuária. Isso, para que a gente continue avançando, a gente tem que então superar os desafios da produção nacional. E uma delas é a questão de fertilizantes. O Brasil tinha deixado de ter fertilizantes como uma matriz estratégica. Com a volta, de novo, do presidente Lula, do ministro Alexandre Silveira, a Petrobras, como foi a pergunta, volta então a redirecionar seus investimentos com uma questão de soberania. Comprar gás nos preços pactuados com vaca morta é a garantia também de produção de alimentos, de combate à fome, com preços justos, controle inflacionário, a dependência extrema de fertilizantes importados levava o Brasil a um risco muito grande na sua potencialidade de produzir alimentos. Então, foi um grande momento esse hoje de dar sinalização ao mercado de políticas de produção de fertilizantes saem do discurso e voltam para uma realidade no Brasil. E respondendo a outra pergunta sobre a viabilidade dos investimentos nos diversas rotas de gasoduto entre a Argentina e o Brasil, é importante a gente ressaltar que é inevitável que haja essa viabilidade. É imprescindível que ela aconteça, porque há uma necessidade do Brasil de aumentar a sua produção de gás. Nós temos usado de vários instrumentos para isso. Os estudos da diminuição da reinjeção da indústria petrolífera, o gás de vaca morta, a ampliação dos investimentos em novos campos de gás pela Petrobras na Bolívia, o aumento da capacidade. Nós acabamos de inaugurar, e as notícias boas, que muitas vezes ficam relegadas, nós tiramos da estagnação as obras da Rota 3, que permitiu mais 2 milhões de metros por dia de gás na costa brasileira. E eu vim aqui com o presidente Lula inauguramos e está funcionando a Rota 3. Então, nós temos que ampliar a nossa possibilidade de instrumentos energéticos de forma pragmática, como ressaltou o ministro Fávaro, para que a gente alcance o nosso grande objetivo, que, como eu ressalto mais uma vez, é deixar de ser conhecido como um país de exportador de commodities para ser um exportador de produtos com valor, além de agregado economicamente, agregando emprego, renda e oportunidade para a nossa gente. Mas gasoduto novo, os argentinos conseguem arcar um gasoduto novo? A viabilidade econômica, você abriu várias frentes aí quando você disse que tem que ser derivado. A viabilidade está no Brasil, a viabilidade econômica nós somos os demandantes. Então a viabilidade econômica pode ser nossa. A Argentina, todos nós sabemos a situação que ela se encontra. Isso não pode, a viabilidade do gasoduto privado é para poder fornecer para a Argentina, porque ela é que viabiliza o transporte. No caso aí, nós estamos discutindo o gasoduto de transporte, não o gasoduto de distribuição. Então, o gasoduto de transporte ele é viabilizado pelo demandante, por quem faz a compra. Como nós temos demanda e muita demanda para a produção, principalmente de nitrogenados, o Brasil vai viabilizar, é necessário que viabilize os investimentos para poder até 2030 ter esses 30 milhões de metros cúbicos por dia, ampliando a nossa oferta nacional. Gasodutos lá, aqui ou a conexão entre eles? Conexão entre eles. Tem estudo de valores, ministro? Quanto seria necessário? Não, ainda não tem estudo de valores. Tem pré-estudos nas 3 rotas, só não tem na rota que é a mais curta, e que eu falo que tem que ser estudada, que é a rota pelo Chaco Paraguaio, porque o gasbol passa no limite entre o Paraguai e a Bolívia, e essa rota é mais curta e já entra no maior centro consumidor, que é o Mato Grosso do Sul. Eu estive com o governador Riedel lá semana passada, no Paraguai, coincidentemente até, porque eu estava tratando de outro assunto junto com o ministro Mauro, mas estava tendo um grande congresso sobre isso, e o governador Riedel está muito dedicado a isso, bem como o Paraná, o governador Ratinho, todos eles preocupados em aumentar a oferta
para poder trazer competitividade, principalmente na produção de alimentos naqueles estados. Ministro, Matheus Maia, Poder 360. São duas perguntas bem diretas. A primeira é, o senhor falou muito em segurança jurídica e num gesto de pragmatismo do Brasil em relação à Argentina. Eu queria saber, nessa negociação toda de Vaca Muerta, quais garantias vocês receberam de segurança jurídica do lado argentino, porque parece que eles fazem gestos mais ideológicos do que nós. Eles não têm dado esse sinal de pragmatismo. Eles vão ser pragmáticos com a gente também? Mais discurso do que gesto. Eles fazem mais discurso para quem quer ouvi-los do que efetivamente gestos, porque há uma necessidade, há um mundo real. O mundo real é uma necessidade de sobrevivência. Há poucos dias nós salvamos uma cidade da Argentina do frio extremo, porque faltou gás. Faltou energia, faltou gás, e nós tivemos condição de contribuir. Então existe um discurso, existe uma realidade fática. Então vamos nos apegar à realidade fática, que é o que interessa às pessoas. A outra pergunta é se o senhor não vê nenhuma contradição entre a posição brasileira no G20 em relação ao meio ambiente e o senhor defender o gás de frate lá de Vaca Muerta. Muito pelo contrário, eu vejo bom senso, porque o Brasil defende a mais rigorosa e célere a transição energética. E dá exemplos para isso. Se nós não quisermos compreender isso e quisermos fazer um discurso ideológico, é um direito de quem fala, nós vivemos numa democracia. Mas se nós, cada um dos senhores e das senhoras que estão nessa sala, se tivessem a oportunidade de assistir às 11 bilaterais que eu tive a oportunidade de participar com o presidente Lula ontem, e as 10 que eu participei no G7 na Puglia, na Itália, teriam orgulho do que o Brasil, do que o mundo pensa do Brasil, em especial nesse momento que o presidente Lula lidera as políticas de transição energética e as políticas econômicas de forma tão lúcida no país e defendendo que elas sejam transversais em todo o planeta. Porque todos os líderes reconhecem isso, e todo mundo quer investir no Brasil, e todo mundo quer uma contribuição do que o Brasil já fez do ponto de vista da descarbonização. Não tem um líder global que vai dialogar durante 1 hora com o presidente Lula. Ontem foi exaustivo. O presidente Lula começou 8h30 da manhã, terminou 8h30 da noite, ainda tinha o Macron, ainda tinha o Arce no final, e estava no limite de que o ser humano pode fazer, com entusiasmo de sempre, defendendo os interesses nacionais e defendendo a transversalidade de temas tão importantes como esses 3 que ele escolheu aqui, para poder serem os pilares e o documento de consenso, que espero, de consenso do G20, que é combate à fome e pobreza, transição energética e fortalecimento da governança global. Porque não existe transição energética que vai ser eficiente, combate e salvaguarda do planeta, que não seja global. Porque o CO2 emitido pela Alemanha não vai ficar nos limites territoriais da Alemanha, vai contaminar a Europa. Então, o Acordo de Paris, em 2015, no seu artigo 6º, que não foi regulamentado até hoje, ele preveu 2 coisas. Em Copenhague, em 2009, que os países ricos industrializados investiriam $100 bilhões por ano na transição energética a partir de 2021. Isso ainda não aconteceu, por isso o presidente volta tão forte na discussão do fortalecimento da governança dos organismos internacionais. Segundo, no artigo 6º preveu que haveria uma regulamentação de um crédito carbono global a fim de que a gente pudesse valorar os produtos, ou seja, o prêmio para os produtos verdes pudessem ser pagos através do mecanismo global de descarbonização e de melhoria das matrizes energéticas. Então, nós só vamos avançar dessa forma. O Brasil vai ser exemplo, o Brasil apostou e vai ganhar com isso, nessa economia que é a economia verde. Que eu falo sempre o seguinte, ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Ela vai acontecer por bem ou ela vai acontecer por uma questão cultural. As novas gerações vão tratar os combustíveis fósseis como
as atuais gerações tratam o cigarro, que era 20 anos atrás moda, e hoje é repelido pelas gerações atuais. Então, cada vez mais nós vamos para a agricultura de baixo carbono, indústria de baixo carbono, indústria, alimentos orgânicos. Isso é uma evolução da nossa sociedade natural e necessária. E o Brasil reconhece essa necessidade. Por isso, nós somos veementemente contra o passar boiada e muito menos contra qualquer radicalização ideológica. Ministros, aqui. Eu sou a Alessandra, trabalho com a Xinhua da China e também a revista Intertelas. Eu gostaria de perguntar a vocês, ainda no âmbito da cooperação Sul-Sul, a parceria estratégica que o Brasil está estabelecendo com países como a China e a Rússia. E se eles poderiam ter algum papel no projeto brasileiro de integração da América do Sul. Especificamente sobre a Rússia, ministro, eu queria saber se existe alguma perspectiva do Brasil ampliar as suas políticas na área de energia nuclear. A Rússia é uma liderança nessa área. Tem 3 tecnologias que estão sendo desenvolvidas no mundo que eu tenho defendido que fora dela, que ela será o alicerce da segurança energética global. Com o advento dos data centers e da inteligência artificial, numericamente, inclusive a EPE acabou de soltar o seu plano decenal agora, o mundo vai precisar de 3 vezes mais energia do que precisa hoje em 10 anos. Portanto, a energia nuclear será uma fonte energética imprescindível com o advento dos pequenos reatores nucleares. E em países com a dimensão territorial que tem o Brasil, precisando descarbonizar os nossos sistemas isolados, que hoje são óleo diesel, gasta-se mais com óleo diesel no transporte de óleo diesel para os sistemas isolados do Amazonas do que propriamente nas térmicas do Amazonas. E quem não conhece uma pastilha nuclear, quem for em ANB vai ter a oportunidade do que gera uma pastilha nuclear. O Brasil tem urânio em abundância, o Brasil tem tecnologia, o Brasil é a 7ª maior reserva de urânio do mundo, com 26% do seu território conhecido. Nós temos mais do que uma Petrobras enterrada em solo brasileiro. Então, quem está desenvolvendo? Rússia, China e Estados Unidos. E alguma coisa em Singapura ainda mais embrionária. Então, o Brasil é um país que vai estar aberto a discutir essa matriz nuclear com qualquer parte do mundo, claro, levando em consideração sempre o que nossa Constituição determina, que você só pode desenvolver a cadeia nuclear no Brasil para fins pacíficos. Por isso, limita o enriquecimento do urânio de uma forma tal que você não possa ultrapassar e criar qualquer tipo de possibilidade de utilização do urânio para outro fim que não seja o fim pacífico. Acho que eu queria ressaltar o óbvio já fortalecimento das relações do Sul Global, o fortalecimento dos BRICS, a boa relação diplomática com o Oriente Médio, com a Ásia, mas isso não é em detrimento das boas relações com a União Europeia, com os Estados Unidos. Veja que ontem, nas bilaterais, foi estimulante para nós, né, o vigor do presidente, desde a primeira bilateral até a última noite, com o mesmo discurso, com o mesmo engajamento, com a mesma determinação na busca dos objetivos deste G20, que é da modernização da governança mundial, deste pacto pela fome e de, certamente, também trabalhar os interesses brasileiros como a assinatura definitiva do acordo Mercosul-União Europeia. Então, o Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo e nem vai ter, mas é fato e evidente que as relações do Sul Global, dos BRICS com a China, estão caminhando a passo largo. Como você mesmo disse, esse fortalecimento está na prática com a América do Sul. Claro que sim. Veja a inauguração do porto de Xangai, no Peru, certamente isso não é para comprar produtos só peruanos, né? Certamente é para comprar produtos de toda a América do Sul e, muito provavelmente, a imensa maioria de produtos brasileiros. O Brasil, que está intimamente ligado com os países da América do Sul, não pode viver de costas, né? Tem que olhar de frente também, olhando inclusive o Pacífico e os ganhos
econômicos gerados a partir desta ligação. Mas o senhor espera acordo bilateral com a China aí desses com a China? Com os chineses agora durante a... Não, agora nós vamos ter o secretário de Estado, né, da China na próxima quarta-feira. Certamente vocês vão ter anúncio de ampliações de relações comerciais. No âmbito da Ministério da Agricultura, tenho certeza. Os protocolos já estão prontos, serão anunciados na quarta-feira. Só produtos agropecuários serão aumentados ao aspecto de o portfólio de produtos a serem. Só no meu setor, a ida do presidente Lula à China no terceiro mês do seu mandato trouxe mais de 150 bilhões de reais de investimentos. O leilão da PPSA, 15 bilhões de reais de óleo da União. Metade foi comprado pela China e a outra metade pela Petrobras. 20 bilhões de linha de transmissão. 60 bilhões em combustíveis sustentáveis. Só no setor de petróleo e gás e mineração foram mais de 150 bilhões de reais de investimentos graças ao diálogo que o presidente Lula restabeleceu com o mundo. Quem pode querer diferente? Só essa liderança do presidente Lula, só esse diálogo permanente é que pode trazer para o Brasil esse volume de recursos e, consequentemente, repito, o grande mantra e o grande objetivo, o grande foco do nosso governo: desenvolvimento econômico, sustentável e com frutos sociais. Esse é o propósito da gente alcançar no final e entregar para o povo brasileiro o nosso legado. Isso está incluído transferência tecnológica? Também, ontem eu assinei com a State Grid, já está público também, um documento de transferência tecnológica para que a gente tenha indústria nacional que possa produzir o que só a State Grid produz no bipolo de Graça-Aranha, no Maranhão. Ela se propôs também, graças ao diálogo que nós retomamos com a China, se propôs fazer transferência tecnológica para a nossa indústria nacional. Então são avanços fundamentais, bilaterais, que esse diálogo proporcionou ao Brasil. Posso dar um exemplo dessa transferência tecnológica também na agropecuária? O Brasil, desde o primeiro governo do presidente Lula, regulamentou a utilização de transgênicos na agropecuária através da ciência. A CTN-Bio hoje é um exemplo mundial em eficiência, rapidez e segurança das aprovações de transgenia. E isso, essa rapidez e essa eficiência brasileira, às vezes, nos acarreta, inclusive, alguns prejuízos, porque o não sincronismo de aprovações com os países compradores do produto brasileiro faz com que a gente já tenha novas tecnologias para usar no campo, mas não pode implementar porque ainda não está aprovado pelo comprador do outro lado do mundo. Essa boa relação com a China, por exemplo, e hoje eles já têm uma grande companhia, adquiriram uma grande companhia mundial de produção de sementes, de fertilizantes e insumos, e essa companhia está trabalhando lá, e eu tive a oportunidade de conhecer o desenvolvimento de edição gênica, que é um passo à frente do transgênico, que o Brasil também caminha a passos largos nesse sentido. Mas aí, olha só como que nessa relação de transferência de tecnologia, nós já estamos preparando o memorando de entendimento para que as aprovações sejam sincronizadas, porque nós também queremos comprar essa tecnologia que estão desenvolvendo lá e vamos querer vender as nossas que estamos desenvolvendo aqui. Então, no campo da cooperação, os entendimentos estão caminhando a passos largos. Ou seja, o ministro mais específico, como o ministro analisa a cooperação entre a China e a América Latina e qual é o significado do surgimento do Grupo do Sul global? Com muito entusiasmo, essa cooperação, não só com o Brasil, mas com todos os países do sul global da China, ela hoje ela traz resultados efetivos extremamente importantes para o combate à pobreza e à desigualdade. Nós sabemos o que representa os investimentos chineses hoje, por exemplo, na África. Em Angola, por exemplo, ontem o presidente de Angola, João Emanuel citava a importância que teve os investimentos chineses no desenvolvimento do país e a importância que ainda está tendo no desenvolvimento, inclusive, energético do país. Então, eu avalio com muito entusiasmo. Eu volto a dizer,
que o presidente Lula fala sempre, e ele trouxe para esse debate aqui, eu acho que é o caminho da governança, do fortalecimento dos organismos internacionais, da governança global, porque esses assuntos eles são transversais, eles não se resolvem só com o individualismo que infelizmente a nossa sociedade, e refletir isso nos organismos internacionais, tomou nos últimos anos, principalmente na última década. Os países, por mais que os problemas se tornaram transversais, são problemas de todos, eles se fecharam. E é isso que tem feito o presidente Lula e outros líderes globais. Mas que a expectativa é dele, talvez o mais experiente líder que está presidindo que teve a oportunidade de presidir essa reunião hoje, foi tão ouvido no G7, como convidado no G7 na Itália, e que vai ter oportunidade na COP. Então é uma sinergia que está sendo criada, que sem dúvida nenhuma vai gerar frutos efetivos nessa correlação internacional. Your Excellency, thank you for your time. I will ask my question in English and my colleague will translate in Portuguese. Lina Hasaballah, CNN Business Arabic. I wanted to ask if we can expect any energy deals with Arab countries like the UAE, Egypt or Saudi Arabia during the G20 summit. Thank you. Boa tarde. Ela perguntou se nós podemos esperar alguns acordos de energia com países como Egito e Arábia Saudita. E Emirados Árabes Unidos. Com ambos, nós tivemos âmbito bilateral, tanto quanto o Egito, quanto com os Emirados Árabes. Nós já temos vários acordos bilaterais. O Emirados demonstra muita disposição de investimento, principalmente em biocombustíveis no Brasil. Nós sabemos que o Emirados e a Arábia Saudita são grandes produtores de petróleo e gás. Os biocombustíveis são no Brasil como que representa o petróleo e o gás para a Arábia Saudita, mas já está diversificando no mundo. E o Brasil, exatamente porque tem segurança jurídica, estabilidade regulatória e ambiente social e político adequado, é um solo muito fértil para investimentos. Então, os Emirados Árabes têm muito forte investimentos no Brasil, em especial com a Macaúba, com o óleo vegetal de Macaúba, está anunciando 11 bilhões de reais em investimentos no Nordeste brasileiro, a partir da Bahia e o Norte de Minas Gerais, e quer assinar, e eu estou estudando com eles, um MOU para a gente estabelecer instrumentos de exploração adequada de minerais críticos. Então eles querem fazer aos moldes que fez a Arábia Saudita com a Vale, na Base Metals, eles querem fazer investimentos em minerais críticos no Brasil para desenvolvimento da indústria da descarbonização. Então, ambos, o Egito também foi discutido as potencialidades. O presidente Lula determinou que fosse feita uma equipe, tanto do ministro Favo quanto minha, para a gente trabalhar política juntos. E esses investimentos, com certeza, essa relação comercial sinérgica entre os países e o Brasil foi o tema que o presidente Lula perpassou em todas as reuniões, porque ele acha muito importante revigorar o que aconteceu no passado, que é a bilateralidade comercial. Durante as suas discussões como Ministério Lone, você falou sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia? Ontem nós tivemos a bilateral, o presidente Lula coordenou a bilateral com a von der Leyen, e os avanços são bastante animadores para que a gente chegue a bom termo. A expectativa continua grande da assinatura deste acordo, que será muito bom para o Brasil, para o Mercosul e também para toda a comunidade europeia. Eu acho que nós nunca estivemos tão perto da formalização deste protocolo. Ministro, oi, Vinícius Neves, do Jornal Globo. Vou até emendar na pergunta e continuar com o ministro Fávaro.
A gente tem visto, né, o presidente Macron, inclusive, voltou a fazer declarações contra o acordo, está tendo manifestações hoje na França de agricultores contra. Como é que vocês têm tentado vencer essa resistência francesa? E aí eu vou voltar no comentário que o senhor fez, agora sobre possíveis acordos com a China. Dentro do governo, o Ministério tem defendido a adesão à iniciativa de Cinturão e Rota, especialmente por conta de infraestrutura, para escoar a produção agrícola? Bom, acho que é legítimo e a gente precisa compreender os posicionamentos franceses. Eles estão defendendo os interesses dos seus produtores locais, que certamente vê nos produtores brasileiros maior eficiência e maior competitividade. Agora, no âmbito dos dois blocos, e isso foi discutido muito ontem, o presidente Lula vem liderando com muita eficiência aqui as dificuldades de todos os outros países da América do Sul em formalizar. Tinha um questionamento por parte do Paraguai, onde o presidente Lula pessoalmente tratou e conseguiu superar, então a gente já tem ele muito bem alinhado e já no posicionamento favorável à assinatura. E a imensa maioria dos países da comunidade europeia também se manifestando favoráveis. Então, a gente percebe que mesmo com a resistência francesa, eles vão acabar recebendo pressão, inclusive do bloco, que tem interesse nessa formalização, e por isso a expectativa, então, da sua formalidade. E sobre Cinturão e Rota? Desculpa? Cinturão e Rota com a China. Perfeito. Acho que é natural, nós não precisamos, eu particularmente defendo cada vez mais, que seja cada vez mais fortalecido as nossas relações com a China, com todo o Oriente Médio, com toda a Ásia, mas que isso não seja em detrimento da continuidade com outros acordos com a União Europeia, com os Estados Unidos. O Brasil, repito, na prática não tem contencioso nenhum com ninguém no mundo, já se mostrou um país confiável na condição de fornecedor de alimentos e energias renováveis, e por isso não tem que ter restrição nenhuma. Quanto mais nós pudermos fortalecer as nossas relações com China, com Japão, com Coreia do Sul e com todo o Oriente Médio, certamente estaremos mais competitivos. Afinal de contas, tem gente, tem recursos, e o Brasil pode, então, ganhar competitividade cada vez mais nessas relações. Ministro Alexandre Nicola, Pamplona, da Folha de São Paulo. Queria voltar ao plano de negócio da Petrobras. A empresa está anunciando um aumento do investimento em exploração e produção e também em refino. A empresa vai abandonar renováveis? Ela não vai mais explorar óleo offshore? Não. Ela tem um plano de prioridade. É lógico e evidente que a grande prioridade nossa é a autossuficiência. Não há soberania sem autossuficiência e sem segurança alimentar. De uma obviedade tão grande, um país com tanta pluralidade energética não pode ficar dependente de importar 91%, 92% dos seus nitrogenados. Então nós temos que buscar a autossuficiência, o que foi abandonado pelo governo anterior de forma insana, de forma irresponsável, porque na verdade queriam entregar, como entregaram a Eletrobras, queriam entregar a Petrobras. Isso que o povo brasileiro sabiamente impediu que acontecesse. O projeto estava claro. Vende o que é como fizeram com a Eletrobras, vende as distribuidoras que não são superavitárias, que são deficitárias, fica com o filé e vende entrega para o privado de qualquer jeito. Foi o que foi feito. E agora iam fazer com a Petrobras. Ainda bem que teve a lucidez do povo brasileiro, voltou com o projeto do presidente Lula, que quer os investimentos para gerar emprego, para dar segurança energética, para fazer inclusão social, para poder desenvolver o país e dialogar com o mundo sobre o modelo de sustentabilidade que nós vamos implementar. Eu volto a dizer, não há transição energética que pare em pé sem uma regulamentação global, porque ninguém, sem consciência, vai pagar $14 para poder briquetizar o minério, sendo que pode briquetizar pagando $2,50 em Oman, como faz a Vale do Rio Doce. Não vai fazer, porque não cabe no custo, é preço de mercado. Então nós precisamos de desenvolver as nossas fontes energéticas, fazer a nossa integração de forma racional, equilibrada e responsável, para poder sermos competitivos
inclusive no manufaturamento das nossas riquezas. Esse é o único caminho, porque senão o mercado não deixa acontecer o que nós tanto precisamos. Então, para que aconteça, a gente tem que fazer de forma racional. E é o que o presidente Lula tem liderado, um plano de desenvolvimento sustentável, com frutos sociais responsáveis, para poder chegar aqui com a autoridade que tem hoje de defender o combate à fome, a erradicação da miséria, para poder defender a transição energética justa e inclusiva e para defender a forma de se chegar até aí, que é o fortalecimento da governança global.